Bem-vindo à Rádio Musical FM, tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite, a oportunidade aí de falar um pouquinho aí sobre o transplante capilar. Aham. Doutor, todo mundo pode fazer o transplante capilar? Olha, nem todas as pessoas podem fazer o transplante porque existem alguns parâmetros, né, para avaliação, e esses parâmetros dependem de idade, Uhum. né, área doadora e extensão da calvície. Então, são os 3 parâmetros que a gente avalia, tá? Para poder fazer um planejamento, né? E definir se a pessoa pode ou não pode realizar o transplante, além das comorbidades, né? A Aham. idade não existe uma idade limite, porém, as comorbidades, né? De repente, hipertensão, diabetes, né? Diabetes? Aham. Isso é algum outro tipo de doença que possa impossibilitar aí o transplante. A área da calvície, por exemplo, no meu caso, assim, eu tenho mais em cima, do lado até que nasce um pouquinho. Por exemplo, seria possível fazer ou não? É, então, vai depender, tá? Porque essa parte lateral, onde as pessoas costumam apresentar ainda o cabelo, Aham. essa que a gente chama de área doadora, Uhum. tá? Retira E aí, dos órgãos. isso, retira da lateral e da parte posterior. Uhum. E essa área doadora é uma área que a gente tem que fazer uma avaliação para ver se existe, né, a quantidade, né, de folículos que a gente consiga fazer uma boa cobertura nessa parte aqui superior, no caso, né, na área Aham. da calvície mesmo, né? Por exemplo, se o cidadão ele tem, vamos chamar assim, de uma calvície homogênea, tudo é careca mesmo, nem um pelinho e tal. E aí, como é que faz? É possível retirar esses pelos de outra área do corpo, por exemplo, do peito, ou sei lá, das coxas, onde a pessoa tiver mais pelos. É possível fazer esse transplante? Retira de uma outra parte? Não. Sim, é possível. Porém, existe a seguinte situação. Por conta de algumas alterações, né, primeira coisa, a pessoa tem que ter uma predisposição genética. Sim. Com essa predisposição genética, existe uma alteração localizada, tá? Que é uma maior expressão de recebimento desses hormônios que fazem o processo da calvície. Então, os receptores, eles se expressam mais, recebem mais esses hormônios nos folículos, Uhum. e geralmente é uma área delimitada. Então, é Uhum. muito difícil a gente não ter, no caso, encontrar uma pessoa que não tenha nada na lateral e Uhum. na região posterior. Porém, com a evolução do quadro, ela pode ter uma área muito diminuída, Reduzida, né? muito reduzida, que às vezes possa impossibilitar. Quando a gente opta por áreas, no caso tronco, barba, né, Uhum. ou pubis, Uhum. a gente sempre opta para fazer uma complementação, né? Não, assim, poderia até fazer, porém o resultado estético não seria uma coisa muito natural, né? Então Entendi, teria que ter entendi. a maioria dos folículos do couro cabeludo, né? E Sim, é uma complementação em outras áreas do corpo, né? entendi, Tá? entendi. Agora, doutor, por exemplo, a pessoa que faz a parte da frente aqui, fala, não, eu vou fazer o transplante. Como funciona? É feito o transplante inicialmente e demora quanto tempo, doutor, para a pessoa perceber, assim, olhar no espelho e perceber que já está ficando escurinho, assim, aquela parte que estava calma? É assim, a partir do momento que a gente realiza o transplante, mais ou menos uns 30 dias, tá? Esse pelinho que a gente implantou, esse folículo que a gente implantou, os pelinhos, eles caem Ah, todos, sim. tá? Uhum. 30 dias após o transplante, eles caem todos. Depois desse período, há necessidade de mais ou menos uns 3 meses para esse folículo começar a aparecer, tá? Porque o que a gente implantou por conta do sofrimento, né, de você trazer de uma área para outra, né? Então acaba esse folículo que a gente colocou, ele vai estar lá, porque o bulbo, né, a gente implanta, Uhum. porém o pelo ele cai. Depois de uns 3 meses, que é a fase de crescimento, para começar a aparecer o pelinho novamente, tá? Aham. Uns 4 meses a gente já consegue ter um resultado ali que a gente já consegue observar. 6 meses já tá bacana. Uns 8 meses a gente já começa a ter um resultado assim bem satisfatório. Mas é um ano para realmente a gente ter o resultado final ali, né? Aham. E ele cresce normalmente.
Cresce normalmente. Por exemplo, normalmente igual qualquer outra parte do cabelo. Uma pessoa, por exemplo, já de meia idade, que já tem os cabelos, os fios um pouco mais grisalhos e tal, eles, a tendência é essa, crescem de novo da mesma forma. Da mesma forma. A gente, quando tem um paciente grisalho, a única preocupação que a gente tem é de fazer o quê? Antes da realização da retirada, né, dos folículos, a gente pinta o cabelo com tonalizante um dia antes, pede para o paciente fazer o tonalizante para, quando a gente for raspar o cabelo, ele ficar com as pontinhas ali escuras, para a gente poder visualizar melhor na retirada. Mas é só isso que vai mudar, mas o cabelo normal. E alguns pacientes com cabelo grisalho, quando a gente coloca esse cabelo, por algum motivo que às vezes a gente não sabe qual é, eles acabam aparecendo com cor. Mas posteriormente ele vai ficar grisalho novamente. Isso. Agora, doutor, por exemplo, quanto tempo o paciente toma a decisão? Ele fala, não, eu vou fazer o transplante capilar, né, quero mudar aí a minha estética. A partir de, feito, por exemplo, assim, faz hoje o transplante, é um processo assim que demora alguns dias para a pessoa se recuperar, tem que ter algum cuidado, ou a pessoa já faz o transplante e no dia seguinte já pode voltar para o trabalho? Assim, o pós-operatório do transplante capilar é muito tranquilo, tá? Não tem dor. Por exemplo, o paciente fez hoje o transplante, a gente sempre orienta no dia seguinte o paciente ficar em casa, em repouso, porque às vezes pode ainda ter um pouquinho de inchaço, né? Principalmente na área da frente, a região mais frontal aqui, porque a gente faz bastante entumescência, né? Coloca bastante líquido, então às vezes acaba descendo aqui para essa área e às vezes incomoda um pouco. Mas assim, é um dia de repouso, depois no outro dia a pessoa já pode, né, fazer as suas funções normais diárias, claro, com algumas restrições, né? Por exemplo, a pessoa que se expõe muito ao sol, né? Então a gente a orienta a pelo menos aí uns 15 dias, né? A pessoa tentar diminuir essa exposição, mas a exposição assim do dia a dia, sem problema nenhum, tá? Exercício físico, geralmente, assim, nas literaturas, uma semana, mas a gente pede para depois de uns 15 dias, tá? Por exemplo, para usar um boné, também após uns 15 dias, tá? Porque a gente, para evitar o atrito, né? Para, de repente, fazer algum tipo de complicação, então após uns 15 dias, mais ou menos, também. Então, assim, basicamente isso, é muito tranquilo pós-operatório, sem dor, e o paciente realmente se surpreende. Na hora do banho, há algum produto específico? Pode utilizar o sabonete comum? Como é que funciona? Assim, geralmente a gente faz a primeira lavagem do cabelo, tá? Após aí de 5 a 7 dias, tá? Porque a gente pede para o paciente ir no consultório e a gente faz essa lavagem, a retirada das crostinhas que ficam, tá? E até esse 5º dia, mais ou menos, o paciente em casa, ele vai borrifar soro, só isso, tá? Após essa de 5 a 7 dias aí, a gente já libera o paciente para começar a lavar o cabelo em casa e usa esses shampoos de bebê, né, que é um shampoo mais neutro aí para evitar processo irritativo, né, no couro cabeludo. Agora, doutor, a técnica, ela se aperfeiçoou muito ao longo dos anos, né? E ainda isso é feito ainda fio a fio? Como é que é feito? Já é feito uma área maior, enfim? Assim, o primeiro transplante aqui que a gente teve acesso aqui no Brasil, geralmente, anteriormente fazia com a técnica FUT, né? Que era uma retirada de uma faixa, né, na região posterior, e essa faixa você retirava e fazia a retirada dos folículos, também manualmente, porém o resultado estético ali, a naturalidade, não é a mesma coisa com essa nova técnica aí, que é a técnica FUI, né? E aí, com o aparecimento da técnica FUI, a técnica FUT hoje, ela acaba tendo algumas indicações, mas muito restritas, assim, né? Porque a naturalidade é muito grande da técnica FUI, é retirado folículo por folículo, né? Separado, contado, separado, porque existem folículos com 1, com 2, com 3, com 4 fios, né? No mesmo folículo,
e a gente faz essa separação para poder fazer o planejamento de implantação, né? Após esse processo de retirada do folículo, a gente faz as perfurações, né? Que essa é uma das partes mais importantes, que a gente faz as perfurações na região que a gente vai colocar o cabelo. Então a gente vai fazer o desenho que a gente planejou e depois também a implantação de um por um. Então é uma técnica assim bem minuciosa, né? Bem assim, e por isso até que o tempo de transplante, né, geralmente em média aí umas 10 horas, porque realmente é uma coisa muito minuciosa, né? Entendi. Agora, doutor, existem casos de rejeição? Não. É assim, rejeição não é assim, a palavra correta que a gente costuma usar. Existem algumas complicações, né, que podem acontecer. As mais comuns, tá, são as foliculites, que são as inflamações em alguns folículos que geralmente acontecem, né? Agora, a principal complicação que realmente é a mais temida é a necrose, tá? A necrose ela pode acontecer por algum processo infeccioso, tá? Ou, de repente, uma técnica inadequada de colocação de folículo. Às vezes a pessoa perfura muito profundo, ou às vezes o paciente diabético e aí faz um muito pertinho do outro e acaba prejudicando essa vascularização local, e a necrose sim, aí faz, realmente perde os folículos, e aí tem que tratar essa necrose, retirar toda essa área necrosada e posteriormente aí um ano e meio realizar um novo transplante na região. Né? Tá certo, muito bem. Eu conversei aqui com o Dr. Felipe Corso, ele que é da Clínica Corso. Aqui em Campo Mourão, o senhor atende na Clínica Salvador. Clínica Salvador, isso. Então, o pessoal que quiser entrar em contato com o senhor, qual que é o telefone do senhor, ou da clínica? Isso, assim, lá a gente costuma fazer as avaliações aqui em Campo Mourão. O transplante é realizado em Maringá, né, na Clínica Corso, 3225-6644. Aqui a gente faz o atendimento aqui na Clínica Salvador, né, na Capitão Índio Bandeira, 681, tá? E estamos à disposição aí para as pessoas aqui de Campo Mourão que têm um interesse no transplante, que sofrem com a calvície, né? Fazer uma avaliação, é importante frisar, realizar sempre uma avaliação com um profissional que realmente tenha familiaridade, claro, né, com o procedimento e assim, com um especialista, né? Sim. Eu sou dermatologista, sou tricologista, especializado em transplante capilar, então é importante a decisão de fazer uma avaliação com quem realmente entenda aí do cabelo, né, no Tá caso. certo. Muito bem. Então você aí que está na sua casa, você que de repente não está satisfeito com aquela aparência, caiu o cabelo, às vezes já é até de família, né, doutor? Já é um negócio genético. Sim, no meu caso é genético. Com certeza. E né? aí a pessoa às vezes fica insatisfeita ali com o espelho e essa é a oportunidade aí de mudar a sua vida, né? Sim. E assim, a gente atende vários pacientes e alguns a gente até tem uma certa comoção com a história da pessoa, né? O que a pessoa sofre com a calvície, né? Existem pessoas que sofrem muito com calvície, né? Verdade. Eu não consigo ir na igreja, eu não consigo ir num casamento, me chamaram para ser padrinho de casamento, eu não consegui porque eu não consigo tirar o boné. Então, assim, passa de ser não só um problema estético, e sim também um problema psicológico, no caso, exatamente. né? Então, mexe com a autoestima da com pessoa. certeza, né? E o transplante, ele acaba aumentando muito essa autoestima, muda a vida de pessoas, né? Perfeito. Doutor Felipe Corso aqui em 100.9, tirando todas as dúvidas, se não todas, mas boa parte delas, aqui no nosso programa, no Megafone. E se você ficou interessado, é só procurar aqui em Campo Mourão a Clínica Salvador, ou entrar em contato diretamente com a Clínica Corso em Maringá. Perfeito, doutor. Agradeço. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Estou à disposição aí para algumas dúvidas que surgirem e espero aí os pacientes de Campo Mourão para uma avaliação aí. Tá Perfeito. bom? Obrigado.